Gente, o diretor-geral da ABIN, Luiz Fernando Corrêa, prestou depoimento à Polícia Federal sobre a conhecida ou chamada ABIN Paralela, que investiga suposto uso ilegal da agência durante o governo de Jair Bolsonaro. A Janaína Camelo vai trazer as informações. O que sabemos até agora sobre esse depoimento e quanto tempo que ele ficou ali na sala da Polícia Federal. Hein, Janaína? Bem-vinda. Boa tarde, Evandro. Ficou por bastante tempo. Olha só, Luiz Fernando Corrêa, que é o atual diretor-geral ali da ABIN, prestou o depoimento, respondeu a perguntas ali dos investigadores por quase 5 horas ontem. Um depoimento que começou às 3 da tarde e foi terminar, já era quase 8 horas da noite. Quem também prestou o depoimento foi Alessandro Moretti, que é ex-diretor adjunto da ABIN. Ao mesmo tempo ali, simultaneamente, do depoimento de Luiz Fernando Corrêa, mas foram depoimentos que aconteceram em salas separadas. E esse de Moretti aconteceu, ele saiu bem depois, inclusive, de Luiz Fernando Corrêa. O depoimento dele durou mais de 7 horas, foi terminar, já era quase 11 horas da noite. Então, essas oitivas, o estopim para essas oitivas, né, para elas terem sido marcadas e eles terem comparecido à sede da Polícia Federal, foi por conta de recentes denúncias aí de que a ABIN teria espionado ilegalmente autoridades e órgãos do Paraguai, Presidência da República, Congresso do Paraguai, em meio a todas as negociações com relação ao fornecimento de energia elétrica por parte da usina hidrelétrica de Itaipu, que é gerida inclusive pelos dois países. Então, como você disse, Evandro, esses depoimentos aconteceram no âmbito do inquérito da ABIN Paralela, que é aquele inquérito que investiga espionagem ilegal por parte da agência, né? O aparelhamento ilegal aí da ABIN, porque a Polícia Federal quer saber se esse esquema que teria começado ali na gestão de Jair Bolsonaro, espionando desafetos dele, pode ter continuado agora na gestão do presidente Lula. Só lembrando que Alessandro Moretti, quando ele foi exonerado recentemente, justamente porque há ali uma denúncia de que ele teria atrapalhado, obstruído as investigações da ABIN Paralela. Então, só lembrando também que esse inquérito deveria ter sido concluído já no ano passado, ainda no ano passado. No final do ano passado, a gente já está em abril e já faz muito tempo aí que esse inquérito está parado ali nas mãos da Polícia Federal, que não consegue andar com essa investigação, Evandro. Agora, Janaína, diante de toda essa situação, dessa polêmica envolvendo o diretor-geral da ABIN, os servidores estão planejando pedir a exoneração de Luiz Fernando Corrêa e, na vontade deles, quem deveria ocupar esse espaço? Quem deveria ocupar esse espaço? Um servidor de carreira da ABIN, porque Luiz Fernando Corrêa, ele não é da ABIN, inclusive ele é da Polícia Federal e já faz muito tempo que os servidores da ABIN têm feito essa reclamação, né, para que alguém de carreira ali, algum servidor da agência pudesse ocupar esse cargo de direção, porque já faz um tempo também que eles têm reclamado que Corrêa tem indicado nomes para cargos de direção da ABIN que não são pessoas ali de dentro da agência. Além disso, também pega a questão do orçamento. Os servidores dizem que o orçamento da ABIN é o menor dos últimos anos, dos últimos 14 anos, inclusive, e dizem aí que Luiz Fernando Corrêa não tem se movido para tentar um orçamento maior para a agência, para os trabalhos de investigação da ABIN. Então, há essa expectativa, Evandro. Segundo é a mesma associação, inclusive, que na última quarta-feira publicou uma nota repudiando vazamentos de informações sigilosas oriundas de operações da Polícia Federal, que é exatamente a União, o nome dela, União dos Profissionais de Inteligência de Estado, a Intelis. É uma das associações que representa a ABIN. E aí, segundo essa associação, essa nota ela deve sair ainda hoje. Evandro. Muito obrigado pelas informações, Janaína. Um ótimo trabalho para você. Já quero debater esse assunto com vocês, meus amigos. Vocês entendem que há necessidade de retirada, então, de Luiz Fernando Corrêa, diretor-geral da ABIN, que está sendo ouvido pela Polícia Federal, e trazer para o lugar dele um servidor de carreira, alguém que de fato conheça e respeite as regras relacionadas à ABIN, isso na visão dos servidores. Gustavo Segré? Eu não acho. É uma atribuição do presidente a colocação disso. De fato, em alguns países, para você ver a importância da agência de inteligência, na sequência, presidente, no caso da ausência, vice-presidente, no caso da ausência, presidente da Câmara dos Deputados, sim, aqui vai Senado e presidente da Corte. Tem alguns países em que o número 5
é o diretor-geral da ABIN. Ou seja, é muito importante. Ele assessora o presidente. Né? Não tem como você assessorar o presidente se não é da confiança do presidente. Aí não acho que tenha que ser uma atribuição de colocar alguém de carreira. Tem que colocar alguém de confiança do presidente da República. O Zé Maria Trindade já está conosco em Brasília. Zé, eu queria ouvir sua opinião sobre esse movimento que está acontecendo agora em relação aos profissionais de carreira ali da ABIN, a maneira como eles enxergam Luiz Fernando Correa, que vem da Polícia Federal e que agora é investigado pela própria Polícia Federal por suspeita de obstrução nas investigações da suposta ABIN paralela durante o governo de Jair Bolsonaro. Boa tarde, meu amigo. Só falta uma greve de polícia secreta, né? Muito boa tarde a todos. Olha, Cine, eu tinha um amigo que morreu recentemente, Orlando Brito, um grande fotógrafo, conhecido, quem fez faculdade, geralmente já estudou as fotos dele, e ele tinha uma curiosidade de fotos em vários lugares do mundo, esquisitas. Aí em Portugal ele tem várias, por exemplo, um poste com umas setas, né? Cascais, não sei o quê. Aí uma seta, assim, outros lugares. E uma das fotos mais engraçadas que eu achei foi estacionamento da Polícia Secreta de Portugal. Tá lá a foto, entendeu? Aí eu imagino como é que é esse estacionamento da Polícia Secreta, quem é que vai identificar e todos vão ficar lá olhando quem é que vai estacionar ali, vai ser Polícia Secreta. E esse movimento aí existe. Nos procuraram e me mandaram aqui comunicado, né? Representantes da Associação dos Trabalhadores do Serviço de Inteligência. São vários. Então, assim, é o sindicato dos policiais secretos, para você ter uma ideia, né, da coisa esquisita. Mas, enfim, tem sim esse movimento. A ABIN, como diz o secreto, é um órgão muito importante, sim. Me disse o presidente da Comissão de Controle dos Serviços de Inteligência, que existe essa comissão no Congresso, formada de deputados e senadores, e o presidente da comissão é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Um ano do Senado e do outro ano da Câmara dos Deputados. Agora é o presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara, que é o presidente dessa comissão mista, né? Felipe Barros. E aí o deputado me disse o seguinte, que vai reunir mais vezes, vai controlar ou saber o que está acontecendo nas agências de inteligência, né, para acompanhar de perto, por ser um instrumento muito problemático. Eu conversei com um deputado do PT, não consegui falar sobre isso no governo. O governo está calado com relação a isso. E o deputado me diz o seguinte, que é um prurido muito grande, porque o PT sempre criticou o uso inadequado do serviço de inteligência. Talvez cicatrizes, né, do DOI-COT, do SNI, enfim, o Serviço Nacional de Inteligência, que não só fazia investigação, mas também punia e tal, e prendia, e era um horror, né, durante a ditadura militar. E agora dizendo o seguinte, que o constrangimento é porque, assim, nós sempre criticamos, né, Zé Maria? Foi a frase que eu escutei. Exatamente, Zé. Então, seria completamente incoerente haver uma crítica e, de repente, você utilizar isso como ferramenta também para descobrir, de maneira não muito religiosa, informações de pessoas ou autoridades, inclusive de outros países, né? Porque há agora, na investigação da Polícia Federal, a possibilidade de que a ABIN estivesse monitorando autoridades paraguaias diante... Um hacker. Um hacker, né? Monitorando autoridades paraguaias diante dessa negociação que acontece entre Brasil e Paraguai por conta da Itaipu. Então, ou seja, como assim você está monitorando passos de autoridades do país vizinho? Isso pode gerar uma crise, inclusive diplomática, muito grande. Como é que você avalia, Alangani? Não, eu vejo como muito grave esse tipo de coisa, né? E eu concordo com o Segré que a atribuição da indicação do nome é do presidente da República. Agora, o que é necessário, Evandro, para não ocorrer o que você acabou de falar, né, de espionagem de autoridades de outros países, ou mesmo daqui de políticos, jornalistas, etc., é uma blindagem institucional. Então, uma democracia, ela passa pelo fortalecimento das instituições e as instituições não estarem subordinadas a interesses escusos e interesses pessoais. Então, é perfeitamente possível o presidente da República indicar alguém da sua confiança, um cargo de confiança, mas, ao mesmo tempo, você ter uma série de regras, mecanismos, governança, justamente para não ter uma aparelhagem
da ABIN, né, no caso, ou de outra instituição, e utilizar essas instituições para os seus fins pessoais, é o que o PP ontem chamou de patrimonialismo. Ô Felipe Monteiro, era sobre esse tema que eu queria voltar a tocar contigo, porque você mencionou a questão do quanto instituições de Estado ou políticas de Estado muitas vezes são cooptadas pelos políticos, né, pelos governantes, que os transformam em políticas ou instituições de governo. Agora, você acha que colocar uma pessoa, um profissional de carreira, na liderança, ou seja, na direção geral da ABIN, poderia resolver esse problema? Ou, como mencionou o nosso amigo Segré, não faz sentido nenhum você ter uma pessoa que não seria de extrema confiança do presidente da República num cargo que tem acesso a informações tão delicadas? Eu concordo com o Segré nesse ponto, Cine. Primeiro que você vê que falta uma maturidade institucional no Brasil muito grande. Grande parte dessa briga entre a ABIN e Polícia Federal é por conta de conflitos institucionais, não é? A Polícia Federal, no caso, não concorda em ter pedido atribuições para a ABIN quando da fundação da ABIN, não é? E a ABIN acha, por exemplo, que o Correia, que é o diretor-geral da ABIN atual, não defende os interesses da ABIN, não conhece qual que é a finalidade da ABIN, não lutou por mais orçamento da ABIN. Então, ou seja, você vê claramente que há um conflito institucional por conta da falta de maturidade das instituições no Brasil, não é? Nós temos que resolver essa situação. Não dá para a gente achar que muda governo e muda o vento da política de espionagem no Brasil. Eu até acho que faz sentido você ter um corpo, né, de servidores públicos estáveis dentro da ABIN, porque eles são responsáveis por conhecer o histórico da ABIN, são responsáveis por fazer a execução das finalidades da ABIN. Mas o diretor-geral, ele é responsável, como disse o Segré, para orientar esse corpo de servidor público nos interesses do presidente da República, não é? E isso não significa interesses governamentais, sim interesses de Estado, na minha opinião. Então, o que falta no Brasil, Cine, é claramente uma maturação institucional. Agora, o que chama atenção nesse caso, que me deixa alarmado, é que tanto o Correia quanto o Moretti ficaram de 5 a 7 horas, respectivamente, no depoimento na Polícia Federal. Quem fica 5 a 7 horas é porque tem muitos documentos comprobatórios contra a sua pessoa. E eles até criticaram a maneira como esse processo foi conduzido, porque parece uma acariação, né? Você coloca duas pessoas em salas separadas, por horas, muitas vezes para responder as mesmas perguntas e os policiais entenderem qual vai ser a versão de cada um. Não, exatamente, né? Até para eles não combinarem a versão. Mas o que chama atenção é que ficaram de 5 horas a 7 horas fazendo depoimento na Polícia Federal. Ou seja, tem muito documento comprobatório de condutas, no mínimo duvidosas, em relação a esses dois. Então não dá para a gente aceitar que isso seja feito, né? Aí vem o caso, né? O Lula, quando demitiu o Juscelino Filho, né? Ele demitiu o Juscelino Filho quando o Juscelino Filho foi denunciado pela PGR. E ao que tudo indica, a Polícia Federal, até semana que vem, irá indiciar o Correia e o Moretti. E aí a PGR provavelmente vai denunciar esses dois. Então, muito provavelmente, teremos a primeira baixa, né, no setor de inteligência no governo Lula, o que é muito ruim para o governo, né? Até porque ele quer se diferenciar do governo Bolsonaro. Ô Gustavo Segré, só para a gente arrematar a nossa conversa, como é que você avalia essa questão relacionada às autoridades paraguaias e à possível investigação e monitoramento desses governantes, dessas autoridades do país vizinho que, no caso, também participariam de negociações envolvendo a Itaipu Binacional? Por algum motivo que eu desconheço e não tenho nenhuma teoria que possa corroborar, o Itamaraty, que é uma instituição por excelência da diplomacia brasileira, está sendo deixada de lado. Por exemplo, agora, uma intervenção da ABIN em autoridades estrangeiras. Isso é muito grave. Da mesma maneira que no governo Obama tinha muitas suspeitas de que o governo americano tinha pesquisado ou intervindo nas comunicações da então presidente Dilma Rousseff. É verdade. Temos o Supremo Tribunal Federal que está entrando na atribuição de Itamaraty, bloqueando ou pedindo explicações de uma embaixada. Isso constrange muito a diplomacia brasileira. Então, me parece que o presidente da República tem que chamar todo mundo, esses atores, e falar: gente, vamos organizar um pouco a casa porque está muito bagunçada aqui. A atribuição de você é essa, a atribuição de você é essa. Se não sabe qual é, leia a Constituição, aí está claríssimo, para a gente não entrar no mérito de outra das instituições. Porque essa questão atribuída ao Paraguai
pode gerar um problema muito sério. Não é pouco sério, é muito sério. Colocar um hacker para investigar uma autoridade de outro país é uma situação bem complexa.